Doutor, pelo município, algum esclarecimento? Pelo IBAMA, senhores? Sim. A senhora mencionou o fato da aplicabilidade da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação ao presente caso. Essa situação foi levantada no parecer técnico que a senhora apresentou? Eu apresentei tantos pareceres, eu não me recordo. Não me lembro. Foi apresentado. Eu quero perguntar para a senhora, então, em qual categoria das unidades de conservação se enquadra o Parque Ecológico Paulo Gorski, à luz da Lei 9985/2000? Não sei. Não sabe? Não sei. Então, se a senhora não sabe, como é que a senhora defende a aplicabilidade da Lei do SNUC a essa unidade de conservação? Eu só estou dizendo que o decreto 7.136 de 2006 institui o Paulo Gorski como unidade de conservação. E a lei do SNUC diz que unidades de conservação independente, áreas de ampliação de unidade de conservação independente de plano de manejo, elas já gozam das prerrogativas da unidade de conservação. Apenas isso. Bom, aí já estamos falando da parte que a senhora efetivamente fez o parecer. E vamos falar de área item 2.3 da nota técnica que a senhora assinou. No segundo parágrafo há uma menção que diz o seguinte: o corte, analisando o aspecto paisagístico, o corte transversal do projeto evidencia que a edificação não se conforma ao perfil do terreno, visto que sua fachada sul apresenta os 4 pavimentos, sendo 2 pavimentos de lojas, mais 2 de garagens, além do aterro. Bom, isso forma, na sua fachada sul, uma construção descomunal que se sobressai na paisagem, com cerca de 20 metros de altura. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós, porque aí, sem o conhecimento técnico, se existe um critério objetivo para o enquadramento paisagístico de uma determinada obra. Eu vou mostrar com o corte do terreno. Não, mas primeiro eu queria que a senhora respondesse sim ou não, se existe um critério objetivo, visto em lei ou em algum outro ato normativo, mesmo que infralegal, que avalie-se a conclusão que a senhora colocou lá. A senhora colocou assim: isso forma na sua fachada sul uma construção descomunal. São 4 andares de construção. Sim. Onde está? Qual é o ato? Se a senhora não souber, pode falar que não sabe. Não, eu vou ter que procurar aqui, porque eu não, mas porque nós o que a lei de uso do solo diz? Aliás, o Código de Obras diz: você tem que ter, pela fachada, pela testada principal, você tem que ter 2 pavimentos. E aí, os subsolos, eles acompanham o terreno e a construção acaba não tendo um limite de altura pela outra face, justamente porque ele está limitado, a preocupação é a Avenida Brasil. Acontece que isso se trata de lotes dentro de uma normalidade do ordenamento territorial. Quando se juntou 6 lotes diferentes, numa descida, num declive, aquele lote que da outra face ficaria com apenas 2 ou no máximo 3 pavimentos, o que ele passa a ter? Passa a ter mais de 20 metros de altura, mais aterro, porque eles não puderam fazer escavação ali para preservar o lençol freático. Portanto, aquela fachada de 20 metros, ela é completamente distante do entorno, que só admite 2 pavimentos voltados para a Avenida Brasil. E conforme as outras edificações que nós vemos ali, mesmo que o terreno desça, ela não chega a ter 20 metros de altura, o que equivale a um prédio de mais de 6 andares. Uma das argumentações do Ministério Público na petição inicial é que a comissão de zoneamento do município não foi ouvida. A senhora, dentro da sua experiência, eu gostaria que a senhora dissesse para nós qual é a finalidade da oitiva da comissão de zoneamento do município no processo de licenciamento dessa obra. A comissão de zoneamento, ela vai se manifestar sobre casos específicos. E nesse caso, para um uso permissível, ela necessariamente teria que se manifestar.
considerando que era uma zona fundo de vale e que ela teria que ela poderia ter uso permissível. Nesse caso, a comissão teria que se manifestar. E como nos autos que eu analisei não existia ainda, porque a comissão de zoneamento só se manifestou agora em 2012, na época da aprovação do projeto não existia essa manifestação, foi essa observação que eu fiz. Tá. Eu quero perguntar para a senhora, dentro da sua experiência também, se consideraram todo o histórico que o processo teve, com intervenções do Ministério Público Federal, ainda na fase do licenciamento, posteriormente judicializando uma medida cautelar, agora com essa ação, elaboração do laudo pericial, manifestação de todos os assistentes técnicos, se a senhora considera que essa finalidade, a oitiva com esse enfoque, a análise da situação com esse enfoque, se ela foi cumprida ou não? Só poderia repetir? Não entendi. Questionei a senhora no momento anterior. Qual é a finalidade da oitiva da comissão de zoneamento do município? Sim. A senhora me respondeu. Analisar a situação lá e dar um parecer. Bom, nós tivemos um andamento onde foi o Ministério Público interviu por diversos momentos no processo do licenciamento, mas um momento pré-processual, pré-justiça. No segundo momento, a questão foi judicializada, o perito se manifestou, você se manifestou lá enquanto assistente técnica do Ministério Público, o município se manifestou. Eu quero saber a opinião da senhora. Se a senhora considera que aquela finalidade inicial da oitiva da comissão de zoneamento, depois, ainda que de uma forma diferente, ou seja, em juízo, se ela foi cumprida ou não. Se eles fizeram Não, eles não. Se eles fizeram a manifestação, é isso? Tem uma finalidade. A senhora quer repetir qual é a finalidade? Ela vai se manifestar se admite-se, no caso, né, os usos permissíveis, que são os casos de exceção, para a zona fundo de vale. Ou seja, analisar a situação específica para a legislação. Sim. É isso? A senhora está de acordo? É isso? Você está se referindo ao resultado da comissão? Isso. Não está de acordo porque eles ignoraram a zeia. A zeia, ela é primordial, ela é... Do resultado. Estou perguntando qual era a finalidade. Qual é a finalidade no momento inicial da oitiva da comissão do zoneamento? Qual é a finalidade? Se manifestar sobre casos específicos. E nesse caso era sobre o uso permissível. Porque o uso permissível, ele é a exceção das exceções. Ele tem que ter uma justificativa muito boa para acontecer ali. Então, eu não estou perguntando isso, é outra coisa. Não estou entendendo, então, meu senhor. Estou perguntando a finalidade do ato de oitiva da comissão de zoneamento. A finalidade, eu quero saber. A doutora vai responder ao juiz. Mas eu vou dizer o seguinte. Basicamente é analisar. O pedido é viável ou não quando entra lá. Basicamente é isso. Eu quero dizer se a senhora chancela o que eu estou dizendo. Se é viável que eles se viável manifestem. do ponto de vista urbanístico. Que eles se manifestem nesse caso. Quando iniciou o processo de licenciamento. Então vamos lá. Então, repita, por gentileza. Sim. Doutora, estamos no início do senhora Luciana, só um instantinho. A senhora precisa se acalmar. Eu estou achando a senhora muito nervosa. Eu não estou entendendo por que de tanto nervosismo. Desde o início ela está apontando o dedo, está afirmando coisas, está fazendo ironia com o juiz. O que está acontecendo? A senhora está apontando. Eu quero que a senhora fique à vontade, porque isso daqui é para... Ninguém está contestando nada. A gente está querendo esclarecer algumas coisas. Então eu vou pedir para a senhora ficar calma. Certo? Não, mas não é isso, doutor Tales. Desde o início, a senhora Luciana está com um comportamento que me parece que não é adequado a uma audiência na Justiça Federal. Então peço que a senhora, por gentileza, fique calma, ninguém está contestando nada. A gente está querendo esclarecimentos. Tá? E é preciso que a senhora dê a sua afirmação, o seu entendimento. E que vai ser confrontado com todos, porque temos diversos outros peritos dentro da sala aqui, que têm opiniões que já colocaram no processo também, e nenhum deles, nós já ouvimos mais de 8 peritos aqui por baixo, nenhum se comportou dessa forma. Então peço que a senhora, por gentileza, responda, fique calma, se a senhora não entender, a senhora informe, diga, mas sem apontar, sem afirmar, sem questões que, a meu ver, nunca vi isso. E eu já participei de várias audiências e todos do Ministério Público Federal são excelentes. Então eu estou um tanto quanto constrangido, inclusive, de ter que ficar pedindo isso para a senhora. Inclusive a senhora fez uma ironia comigo aqui agora, há poucos minutos atrás. E eu já estou há mais já faço audiência há mais de 15 anos e nunca me fizeram isso. Então, por gentileza. Né?
Então, vamos continuar, senhor Marcelo. Bom, vamos lá. Quando do início do processo de licenciamento, o empreendedor apresenta, aí a senhora apresentou, fundamentando o Ministério Público como uma deficiência do processo de licenciamento. Não foi ouvida a Comissão de Zoneamento do município. Essa oitiva, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Eu quero ouvir da senhora. A senhora está dizendo que é um prejuízo para o licenciamento como um todo. Qual é a finalidade? Qual é o prejuízo causado pela falta de oitiva da comissão? Ela se manifesta sobre casos específicos com uso permissível. O uso permissível é aquele uso que, exceção das exceções, quer dizer, não é o uso recomendado, não é o uso sequer tolerado. Então, nesse caso, há necessidade de manifestação. Para que esse uso seja implementado, há necessidade que a comissão se manifeste. Ok, vamos interromper. Só um instantinho. A senhora se refere a uma reunião da comissão em 2012, correto? Não é isso? A senhora se referiu no depoimento... Certo, só um instantinho, mas a senhora se referiu a 2012. Não, nesse parecer, eu me referi a que antes essa comissão não havia se manifestado. Ok, então a senhora fala que ela não se manifestou antes, ela só se manifestou depois. A senhora tomou contato do documento Consulta Prévia para Edificação, que é datado de 13 de maio de 2008? Sim. Isso é antes ou posterior a 2012? Antes, mas então... o requerimento foi feito em junho de 2008, o requerimento de licença foi protocolado em junho de 2008. Então ele foi, essa consulta foi antes do protocolo do licenciamento ambiental ou depois? A senhora tomou contato disso porque a senhora afirmou em outras respostas. A senhora afirma, claro, esse documento está nos autos. Ele é de maio de 2008. O licenciamento ambiental, ele é de 9 de, não vou dizer a data, mas é de junho de 2008. E depois desse tem o de 2012. A senhora só se refere nessas respostas, não nessa última, mas nas respostas a senhora se refere a esse de 2012 e alega que não houve esse anterior. A senhora tomou contato desse? Ou não? Sim ou não? Esse de 2008, que é prévio, que é antes da entrada do requerimento, antes do protocolo. Sim ou não? A senhora tomou o contato desse de 2008. De 2012 a senhora já falou assim, desse de 2008, de maio de 2008, que então é antes de junho do protocolo. A senhora tomou o contato? Eu não tenho certeza. Por quê? Desse aqui. Porque nos autos do Ministério Público, quando eu me manifestei, não existia. Então, como muitos documentos foram anexados depois, eu não tenho certeza se esse documento estava entre eles. Ok, mas se a senhora disse que não estava anexado, então a senhora tomou contato desse ou não? Porque a senhora afirmou até agora que só teve a de 2012, é isso que eu quero que a senhora me esclareça. A senhora teve contato com esse, então, de 2008? Dessa consulta prévia? Essa pergunta é minha. Isso é outra coisa, isso não é da comissão de zoneamento, isso é outra coisa, isso é consulta prévia. Mas isso não é da comissão, isso não é da... Não, a comissão de zoneamento é outra coisa. A comissão de zoneamento é uma comissão formada por pessoas de outras secretarias, não apenas da Secretaria de Planejamento, inclusive com representantes de órgãos ambientais, que vai se manifestar sobre questões específicas, que tem alguma polêmica, que tem algum problema, que não é... Mas isso foi nessa consulta prévia, que foi analisado questões de parâmetros de ocupação, questões inclusive... Só licença, com licença. Tem a informação, inclusive, aqui, que atender parâmetros de zona de fundo de vale, atender solicitações de comissão de estudo de impacto de vizinhança e proibido edificar em área de preservação permanente, que tem, inclusive, essas observações. A senhora, então, não tem certeza se tomou contato com esse documento? Com esse não. Okay. Só que a consulta prévia é o primeiro passo para a análise de um projeto arquitetônico. Sim, só que, inclusive, a senhora afirmou... Eu entendi, só que a senhora afirmou, numa passagem, que não, como que o empreendedor pede sem ter essa consulta prévia para justamente verificar se tem uma resposta, se a área é viável ou não, senão ele nem pediria. Não. A senhora, me recordo que a senhora falou isso ao longo do plano. Eu falei que a consulta prévia indicou um uso incompatível. Foi isso que eu disse. Na consulta prévia, eles não poderiam ter atestado que esse empreendimento podia, por conta da lei de uso do solo, mas esse mapa. Mas essa consulta prévia não dá essa informação que a senhora se refere agora. Por isso, então, mas devia dar. Ah, tá. É isso que eu estou dizendo. Então aí é o entendimento que a senhora está tendo. Não é. É a função da consulta prévia, informar o tipo de uso do solo. É para isso. Ok. Mas então a senhora... Eu entendi. Então a senhora... porque em todo momento, senhora Luciana, a senhora se refere a documento 2012. Esse documento, então, de 2008, então a senhora, como a senhora afirmou, então, quando foi passado o processo
administrativo, enfim, os documentos para a senhora analisar, não veio com essa documentação? Eu não sei se foi exatamente esse processo, Okay, esse documento. Porque a consulta prévia, uma vez que atesta o tipo de uso do solo... Não houve manifestação da comissão de zoneamento. Tá, certo. Pode continuar, Dr. Marcelo. A senhora acabou de mencionar que deveria dar. Deveria dar o que, então? O que deveria dar? Desculpa. O parecer da comissão de zoneamento, que a senhora disse que é inexistente no caso específico. O que deveria dar? É esse documento. Ai, gente, vocês estão A comissão de zoneamento, ela se manifesta sobre a adequação do tipo de empreendimento àquela área. Por quê? Faz uma análise técnica, é isso? É, uma análise. Sim, então, sim. eu me dou por satisfeito em relação a esse ponto. Mais então, algum? Daqui para frente. Sim. A senhora fundamentou o Ministério Público ajuizou essa ação com esse fundamento, dizendo que isso é um prejuízo para o processo de licenciamento. Tá? Mas a finalidade a gente já decidiu para trás, a senhora acabou de colocar. Eu quero saber se após a elaboração do laudo pericial, análises, reanálises, manifestações e novas manifestações de vários técnicos em relação à questão, a senhora entende que essa finalidade que estava prevista lá para trás, que vocês estão apontando como faltante, ela está cumprida para que o Dr. Leonardo, o judiciário, analise a viabilidade técnica deste empreendimento? Eles podem ter feito um documento. O problema é que a área é incompatível. Então não tem como... Eu quero saber a finalidade do ato, eu quero saber se a finalidade do ato, que é lá no início, que é apontado como para o Ministério Público, como uma causa de prejuízo. Basicamente é o seguinte, o princípio não se declara nulidade sem prejuízo. Nós caminhamos, nós tivemos uma instrução processual, houve análise pelo corpo técnico. Eu quero saber se essa finalidade ela foi cumprida. Ela entendeu que não, ela já respondeu. Não foi cumprida. Você acha que depois de toda essa análise que foi feita, ainda existem pontos pendentes de resposta? À medida que a Comissão de Zoneamento deu uma resposta que não condiz com o zoneamento da área, eu não posso considerar essa resposta satisfatória. Mas esse é um posicionamento processual. Sim, mas ela já respondeu. Vamos em frente, por favor. Sim. Eu já disse que não, ela já respondeu. A senhora fez quantas visitas à área? 2. 2 visitas. Agora, como testemunha, aquela pergunta que a gente já fez anteriormente, Excelência, a senhora identificou alguma espécie de palma lá? Como testemunha, não como técnico. Da primeira vez eu vi capivaras, eu vi pássaros na APP, né? No terreno do empreendimento em si, não me lembro de ter visto nenhum bicho, assim. Basicamente, só isso aí. Só isso. Tá. Eu tenho dois esclarecimentos aqui. Ok. E objetivos, tá? Por favor, vamos tratar objetivos, que nós já estamos 8h15 da noite. Só um instantinho. Diz que viu capivaras, ela viu capivaras só para saber dentro... Ela já falou, foi fora, já respondeu. ZEIA, em relação à ZEIA. A ZEIA, Zona de Especial Interesse Ambiental, altera o padrão construtivo da área? Ela não permite construção, porque é área de parque. Ok, então se ela não permite construção, então a taxa de permeabilidade do ANZEIA seria 100%? Sim. Ok. Sim. Outra questão, a senhora me informou num laudo que a senhora coloca os pontos laranjados que são as ZEIAs. Então, todas a senhora teria como só, se tivesse mais fácil aí, senão não tem problema, eu já tem aqui, esse laudo aqui, é um dos... Tá aí, é esse aí, pronto. Então a senhora colocou como ZEIA, certo? Então todas essas ZEIAs teria que ser parque linear, é isso? Não, parque linear é um pouquinho diferente. É a ampliação do Paulo Gorsi. Ok, só que a senhora leu também uma disposição legal que diz que tem que também ter parque linear, a senhora falou. Então, além de ampliação, então teria que ser também parque linear essas outras ZEIAs? Sim. Ok, sim. Então pela vistoria que nós fomos lá, tudo que está ao entorno no local tinha que ser parque linear? Tudo que está em torno ali, porque são ZEIAs, certo? Então tudo que está ali ao redor que nós vimos, tem que ser parque linear? Tudo que está indicado aqui. Ok, mas tudo que está indicado aqui, porque aqui está no papel. Sim, teria que ser ZEIA. Nós fizemos a vistoria, a senhora foi. Tinha que ser parque linear? Sim. Ok, pode encerrar.